Temos uma palavra de Deus para a nossa vida nesta noite, uma palavra assim mais familiar, uma palavra mais pessoal, mas é aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração, porque, irmãos, eu falei, bem, como é que faz? Eu não estou folheando a Bíblia. A Bíblia tem folha que não é brincadeira, e eu comecei a folhear para lá, para cá, e não achava uma mensagem. Falei, e agora? Jesus está chegando, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Né? Então, aí o Senhor, li o Salmo, assim, fui lendo Salmo, e não achava. Mas aí Jesus me fez parar num Salmo tão lindo, tão maravilhoso, que eu sei que muitas pessoas gostam deste Salmo, de citar. Muitas pessoas até conhecem esse Salmo de cor e salteado. E quando a gente era criança, a gente sabia falar de cor e salteado. É um salmo pequeno, mas é um salmo cheio de virtude, é um salmo cheio da graça de Deus. É um salmo que enche o nosso coração de gozo, de alegria, né? Porque foi um salmo, um cântico de Davi, cântico de romagem, um cântico dos degraus, canto que provavelmente ele cantava quando ia subir para Jerusalém 3 vezes ao ano para proclamar. O pessoal subia, Davi já estava ali reinando em Jerusalém, então todos os judeus subiam 3 vezes por ano para proclamar a glória do Senhor. E esse salmo é um dos salmos dos degraus, cânticos dos degraus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 33, ou 133, para meditarmos um pouco nesta noite, aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Salmo de número 133. Salmo não tem capítulo, porque Salmo não tem sequência. Várias pessoas, vários homens de Deus escreveu o livro de Salmos, por isso quando você for citar o livro de Salmos, ele não tem capítulo, só tem versículos, porque ele é muito individual, amém, irmãos? Quem conhece esse salmo assim, de cor e salteado? Amém? A excelência da união fraternal, cântico de peregrinação de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o monte de Hermon, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos repetir? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção é aqui, a vida é lá. A vida para sempre é lá, na presença do Senhor Jesus. Este salmo é muito precioso para todos nós, porque fala de uma coisa que Deus mais ama, a unidade no meio do povo dele. Quando Davi fala, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, ele fala da igreja, ele fala do povo de Deus. Davi não está falando das famílias, ele está falando do povo de Deus. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Aí ele fala, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão. Então, nós podemos imaginar que Davi fez uma metáfora muito maravilhosa desse salmo que nós estamos trazendo para nós nesta noite. Quando Saul morreu, Saul deixou vários problemas. As tribos entraram em guerras. Davi enfrentou várias situações depois da morte de Saul. Porque Davi só ocupou o trono depois que Saul morreu, porque todos nós conhecemos essa história e sabemos que Saul perseguiu Davi grandemente, terrivelmente. Saul perseguiu Davi para matá-lo, porque Davi tinha sido ungido rei na sua adolescência.
Davi já era o próximo rei depois de Saul, e Saul, por certo, ele desconfiou disso e começou a perseguir Davi. Por isso, Davi enfrentou vários problemas com as tribos de Israel, porque as tribos entraram em guerra e dispersaram e ficaram desunidos. E Davi, com toda a sua capacidade e sabedoria, Davi colocou toda a tribo em ordem. Davi conseguiu unir toda a tribo de Israel. Ficou todas as 12 tribos de Israel, ficou unida através de Davi. Aí parece que eu vejo Davi contemplando as tribos de Israel, tudo tranquilo, tudo sem problema. Então Davi, com muita alegria, ele disse: oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Porque Davi pôde contemplar a união das tribos, porque outrora estava em guerra, mas agora, pela graça de Deus e através de Davi, as tribos de Israel estavam todas unidas. Oh, como é bom e agradável. Quando a igreja está unida, quando a igreja está em união, em um pensamento, em uma só fé, em um só amor, Deus contempla lá de cima e olha, como é bom ver a minha igreja unida. Oh, como é bom e agradável, como é bom e perfeito ver a igreja unida. Aí ele diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça. Quando fala de óleo precioso sobre a cabeça, falamos de Jesus, que foi o primeiro a receber a unção. Aí, quando fala bem descendo pela barba, falamos dos apóstolos. Né? E depois até esqueci, eu fiz uma anotação porque eu sabia que eu ia esquecer os nomes. Óleo precioso, na cabeça fala de Jesus, barba após os apóstolos, gola a igreja primitiva, vestes com a igreja contemporânea, na orla a igreja do arrebatamento. E qual igreja nós estamos hoje? Nós estamos vivendo a igreja do arrebatamento. Eu sei que você pode dar um glória a Deus. Eu sei que você pode se alegrar, porque estar na igreja do arrebatamento é um privilégio muito grande para nós, porque nem todos podem estar na igreja do arrebatamento. Nem todos estão levando a sério as coisas do Senhor. Nem todos estão levando este momento tão precioso que Jesus vai voltar. Nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares. E estaremos morando com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando fala da gola, que desce para a barba, fala dos apóstolos. Quando desce para a gola, fala da igreja primitiva. Porque quando Arão foi separado a sacerdote, derramou uma botija bem grande de óleo, cheia de óleo sobre a sua cabeça. E não foi qualquer óleo, foi o óleo precioso. Foi o óleo precioso que desceu sobre ele. Nós vamos ler no livro de Êxodo, onde o Senhor manda Davi, Moisés separar a Davi. No livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 22, o Senhor disse assim a Moisés: pega a mais excelente especiaria, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite da oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção e perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Então foi um óleo precioso. Foi Deus que deu a receita. Deus passou a receita. Vocês podem observar quanta coisa foi usada para fabricar este óleo que seria derramado sobre os utensílios da casa do Senhor e sobre Arão e sobre os seus filhos. E depois Deus disse: Moisés, ninguém nunca mais, homem nenhum pode ser ungido com este óleo. Todo homem que porventura usar este óleo será extirpado.
Então foi um óleo precioso, e por isso é que Davi disse, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, e desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a sua gola, e vem descendo. Os irmãos podem observar, quando você molha a sua cabeça, o cabelo gruda, mas ele fica solto, mas quando você derrama o óleo sobre a cabeça, o cabelo gruda. É sinônimo de humildade, é sinônimo de união, de unidade. Então vem descendo o óleo e gruda na barba de Arão, e gruda na gola das suas vestes, e gruda na roupa que ele estava usando, e desce para os seus pés, e desce para a orla das suas vestes, porque o sacerdote teria que ser completamente santificado para entrar no santuário de Deus. Todo o seu corpo, desde a cabeça até a planta dos seus pés. Eu não posso precisar agora, no momento, quanto tempo Arão ficou com esse óleo no corpo, porque teria um período para ficar com esse óleo no corpo. Pensa que lá no deserto era muito quente, era um calor tremendo, eles estavam no deserto. Deus tinha mandado fazer o tabernáculo ali, para que eles pudessem ter a presença de Deus ali. Imagina quanto tempo, o calor grudando ali. É para saber como é bom ser santificado diante da presença do Senhor. Para chegarmos na presença de Deus, para fazermos as coisas do Senhor, para trabalharmos na obra do Senhor, é necessário que o óleo desça sobre a nossa cabeça, e desce até a barba, e até o pescoço, e até a gola, e desce sobre as vestes, e sobre a orla das nossas vestes, e nós teremos que pedir, Senhor, derrama sobre nós este óleo santificador, esse óleo purificador, para que eu possa chegar diante do altar do Senhor com singeleza de coração. Aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. O Senhor ordena a vida para sempre, a bênção e a vida para sempre. Deus só ordena a vida e a bênção para sempre na vida de uma pessoa ou na sua igreja quando existe união. Nós estamos vivendo momentos terríveis. Falar de união é falar de relacionamento. União é relacionamento. Quando nós reunimos aqui na igreja, nós teremos que estar em um só pensamento, mas às vezes nós ficamos dispersos com os nossos próprios problemas. Às vezes a gente entra na igreja com uma tristeza profunda, por causa das coisas que aconteceram durante o nosso dia, coisas que perturbaram a nossa mente. Mas nós entramos aqui e pedimos, Senhor, me ajuda a estar diante de Ti, porque eu estou aqui para receber a Tua presença, para ser santificado diante do Senhor. E falar de união, na época de hoje, é muito difícil. Porque a coisa mais difícil que existe na vida de alguém é relacionamento. Relacionamento não é fácil, por causa de temperamento. Cada pessoa tem o seu temperamento. Não deveria ser, na igreja não deveria ser difícil se relacionar, porque é um povo escolhido, é um povo chamado, preparado, escolhido para servir a Deus. Todos nós deveríamos estar com a mente, com a mesma mente, o mesmo espírito. E nós vemos na igreja, às vezes nós vimos na igreja, pessoas que não estão no mesmo espírito, pessoas que falam mal da igreja, pessoas que falam mal do seu próprio irmão, está comungando com ele, está vivendo com ele aqui, mas fala mal do próprio irmão. Há pessoas que têm mais facilidade de conviver com pessoas do mundo do que na própria igreja. Há pessoas que dizem, eu prefiro conviver com meu colega do que com a irmã fulana. Mas como nós vamos entrar no reino dos céus? Como nós vamos morar com Jesus se nós não conseguimos conviver com o nosso irmão? Quantas vezes nós mudamos de igreja, porque naquela igreja onde nós estávamos, tem um irmão que nós não vamos com a cara dele. Se eu não vou com a cara do meu irmão, como eu vou entrar no céu? Lá não vai ter um lugar separado para quem gosta ou para quem não gosta. Porque lá todos nós estaremos diante de um Deus santo, de um Deus puro, um Deus poderoso, um Deus que é dono de todas as coisas. Nós vivemos em vários conflitos.
Mas nós precisamos saber resolver os nossos conflitos. Nos momentos de dificuldade da nossa vida, nós temos que clamar a Jesus. Jesus, tenha misericórdia de nós, porque a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Por isso nós devemos vigiar. Porque Satanás anda ao nosso derredor para nos tirar da presença do Senhor. No trabalho, irmãos, nós não temos amigos nos trabalhos, nós temos colegas. E às vezes nós nos damos muito melhor com o nosso colega de trabalho do que com o irmão da igreja. Na igreja, o relacionamento na igreja das pessoas traz problemas para o pastor, traz problemas para Deus, que Deus quer operar. Deus quer ordenar a bênção e a vida para sempre, mas onde não tem união, não tem como Deus ordenar a bênção e a vida para sempre, porque todos querem ter razão, cada um de nós quer ter a sua própria razão, porque às vezes, nós vivemos fora do Espírito, e é preciso nós buscar a presença do Senhor e pedir a misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Davi nos mostra que o único algo bom e prazeroso é a união. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso derramado sobre a nossa cabeça, né? Depois que a gente recebe esta unção, depois que a gente recebe este óleo derramado sobre a nossa cabeça, nós temos a mente de Cristo. Nós temos que copiar a Cristo. Nós temos que ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É como o orvalho de Hermon. É como o orvalho do Monte Hermon. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Irmãos, o vale do Hermon, Monte Hermon, é um dos vales mais altos de Israel. É o Monte Hermon. Ele abençoa também os montes de Sião. E olha que nós temos que entender a distância que é o Monte Hermon dos montes de Sião. O Monte Hermon, ele fica ao norte de Israel. Os montes de Sião ficam ao sul de Israel. E a Bíblia diz que os montes de Sião recebem também o orvalho que cai no Monte Hermon. Louvado seja Deus. E nós teremos que também pedir ao Senhor que derrama sobre nós esse orvalho de Hermon sobre a nossa vida. Fala de frescor, fala de calmaria, fala de multiplicação, fala de prosperidade, o Monte Hermon. Porque é um monte que não seca nem um momento. O ano inteiro pode ter a maior seca, mas o Monte Hermon, ele está sempre recebendo o orvalho sobre ele. Glória a Deus. É um monte que sustenta todas as fontes do Rio Jordão. É muito difícil pensar sobre isso. Como pode? Como pode o gotejar? Porque são gotas de orvalho que descem nas fontes do Rio Jordão. E o Monte Hermon é responsável por abastecer o Rio Jordão. O Monte Hermon é responsável por manter toda a vegetação. Por isso é que fala de prosperidade. Enquanto o deserto está seco, ensolarado, o Monte Hermon está úmido e molhado e sustentando um grande rio. Louvado seja Deus. E nós queremos que o Monte Hermon, que esse mesmo orvalho, venha habitar conosco aqui e derramar sobre a nossa cabeça, para que nós possamos ir para a nossa casa hoje com a nossa bênção ordenada pelo Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Era feita especialista, já falei sobre isso. É como o orvalho de Hermon. O Hermon contribuía significadamente para o abastecimento do Rio Jordão e fertilização da região. Davi, devido à sua alta altitude, mais de 2.000 metros de altura, quase 3.000, né? Então, Hermon condensa vapores quando um orvalho abundante e constante, assim
essencial para a vegetação e fluxo da água, especialmente durante o verão. O Monte Hermon constitui uma das principais fontes de abastecimento do Rio Jordão, como eu falei aqui. No Salmo 133, o orvalho de Hermon é usado como metáfora de bênção unida de fertilidade que refresca os montes de Sião. Esse orvalho preserva a vegetação durante toda a toda a seca, mantendo a vida na região do norte da terra da promessa. E qual que é a terra da promessa? Qual é a terra da promessa? Sião. É Jerusalém. Porque quando formos partir desta terra para morarmos com o Senhor Jesus, vai haver um milênio. Nós vamos participar do milênio. 1000 anos de paz, onde só haverá paz e tranquilidade. A igreja de Jesus vai estar reinando com ele ali no milênio. E lá, quando chegarmos no milênio, nós vamos contemplar Jesus face a face. Nós vamos ver Jesus como realmente ele é. Isso é uma coisa que me encanta. Às vezes eu choro, porque eu falo, Jesus, eu vou ver o Senhor como o Senhor é. E não só isso, eu vou falar com o Senhor, eu vou conversar com o Senhor vai olhar para mim, o Senhor vai me servir. Porque quando chegarmos na glória, nós haveremos de ser servido pelo Senhor. Hoje nós servimos a Jesus, mas lá na glória Ele vai nos servir. Eu fico imaginando o tamanho do banquete, eu fico imaginando o tamanho da mesa, eu fico imaginando no dia da ceia, Jesus naquele dia vai ser posto uma mesa diante de nós. Essa mesa nós não vamos conseguir ver o fim dela, porque vai ser, gente, quantos crentes, quantos salvos da pessoa de Jesus vão estar ali ceando com Ele, e Ele vai nos servir a ceia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E quando nós estivermos ali, no milênio, são 1000 anos de paz. Quem pecar ali, o que vai haver? Só depois de 100 anos serão julgados. A cobra vai brincar com a criança, né? A serpente vai brincar, a onça, o lobo, sei lá, os animais ferozes, o leopardo, vão ter paz com todos os outros animais. Quem não quer ir para esse lugar? Quem não gostaria de ir para esse lugar? Mas às vezes tem pessoas que não estão vivendo esse momento. Nós temos que viver esse momento hoje, aqui na terra. Porque se nós não vivermos esse momento, como nós iremos morar com Jesus? E a Bíblia disse que a Jerusalém celeste, ela descerá até a Jerusalém terrestre. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quão precioso é morar com Jesus. Quão precioso é. Louvado seja o nome do Senhor. Lá não vai ter mais armas. Os armamentos de guerra, todos serão trocados por ferramentas de trabalho. Aleluia! Nós vamos sair deste mundo de guerra, deste mundo de violência. Não tem como viver em paz aqui. Mas com Jesus, lá na glória, nós vamos ter vida para sempre. Porque se nós vivermos em união aqui, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A única expectativa de tristeza que às vezes eu tenho é quando eu penso nos meus queridos parentes e amigos, pessoas tão boas, pessoas que às vezes até temem a Deus, mas não conseguiram ainda aceitar Jesus como Salvador. Mas uma coisa é certa, quando chegarmos na glória, não lembraremos de mais nada aqui na terra. Todo pensamento terrestre será transformado. Lá não há choro, não há tristeza, não há angústia, não há dor, não há enfermidade. Estaremos livres de toda dor. Estaremos livres de toda tristeza, de toda angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós lutamos com tanta enfermidade. Lutamos com tantas coisas que nos aborrecem. Irmão, Satanás tenta, ele tenta nos matar a todo instante da nossa vida. Se Satanás pudesse, ele teria nos destruído vivo. Mas ele não pode.
Ele não pode, porque a Bíblia disse que ele não tem domínio sobre nós. Ele não tem domínio sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, ele tem que fugir. Satanás tem que fugir. Se você tem uma vida de santidade, uma vida pura diante do Senhor, você pode repreender Satanás, porque ele tem que fugir. Porque o Senhor Jesus venceu por nós na cruz do Calvário. Jesus venceu por nós lá no deserto, quando ele foi levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E você acha que se ele tentou o próprio Cristo, ele não nos tentará? Portanto, irmãos, vigiemos. Vamos viver unidos em oração, unidos em fé, unidos em amor. Irmão, como é bom e agradável ser como o Monte Hermon. Sabe, quando fala que o Monte Hermon, ele transporta a sua umidade até aos montes de Sião. Aí eu fico pensando, se eu sou como o Monte Hermon, então se alguém ligar para mim, de Brasília, dos Estados Unidos, me pedindo uma oração, ore por alguém aqui que está com câncer, a distância que eu estou, mas eu sou como o Monte Hermon. Você é como o Monte Hermon. A sua oração vai longe. O poder que está em você vai longe. Não tem distância para o poder de Deus. Não tem distância para o milagre do Senhor. Não tem distância para Jesus revelar os seus mistérios. E de repente surge um testemunho. Eu liguei para uma irmã, lá da Deus é Fiel, de Sete Lagoas, Minas Gerais, lá no Brasil. Eu estava com câncer. E essa irmã orou. E eu fui curada. Sabe por que essa pessoa foi curada? Porque você é como o Monte Hermon. Você tem muito de Deus na sua vida. Você precisa fazer com que as pessoas vejam o que você tem de Deus. Você precisa fazer mais. Fazer mais para Deus. Fazer mais pelos irmãos. Fazer mais pelo próximo. Orar mais, buscar mais. Porque se eu sou como o Monte Hermon, em mim tem fonte. Em mim tem fonte que transborda. Em mim tem fonte que enche os rios. Em mim tem fonte que o orvalho que cai sobre mim produz em mim uma fonte tão grande, tão poderosa, a ponto de realizar um grande milagre onde quer que a pessoa esteja. Louvado seja Deus. Você gostaria de ser como o Monte Hermon? E às vezes a gente lê o Salmo 133. E a gente lê o Salmo 133. Eu vou ler um versículo hoje. Levanta, abre a Bíblia e a gente procura o Salmo 133 para ler. A gente não dá uma sequência, mas a gente automaticamente, vou ler o Salmo 133. Parece que ele é mais fácil. Mas é um salmo rico e poderoso. Como eu não entendia, como eu não sabia, Lucas, que eu sou como o Monte Hermon. Você sabia que você é como o Monte Hermon? Você é como o Monte Hermon. Se você orar para uma pessoa que está lá no hospital, a bênção chega lá. Ela não precisa vir aqui. A bênção vai lá, o milagre chega lá no hospital. Onde quer que ela esteja, a bênção chega lá, porque aqui tem um irmão que é como o Monte Hermon. E sobre a cabeça desse irmão desce o orvalho vindo do céu. Louvado seja Deus. Como eu sou pequena diante do Senhor, né? Como a gente não é nada diante de Deus. Como eu gostaria de ser usada por Deus, assim, sabe? O meu desejo que eu tenho no meu coração é de orar e Jesus curar. Não sei, Jesus já deve ter curado alguém.
quando eu intercedo, mas o meu desejo é saber que alguém foi curado. Eu não importo de não ser curada, mas eu quero saber aonde foi minha oração, a quantos quilômetros foi minha oração, quantos 1000 quilômetros foi a minha oração. Porque quando você ora, você enche os céus. A Bíblia diz em Apocalipse que lá no céu tem taças de ouro para colher a sua oração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando você ora, as taças de ouro que está no céu, elas vão enchendo com seu clamor, com a sua oração, com seu pedido. E eu penso na minha pobre imaginação, quando eu oro por alguém e que a taça encheu em favor daquela pessoa, eu tenho para mim que o anjo vai lá com a taça e derrama a bênção sobre a vida da pessoa. O anjo vai lá e derrama a bênção. Aqui eu estou derramando a cura. Estou trazendo a cura que meu servo, que ele é como um monte Hermon. O meu servo é como um monte Hermon. O orvalho do céu que cai sobre a vida do meu servo transforma ele como um monte Hermon. E ele tem para dar. Irmãos, nós temos muito para dar. Nós temos muito para dar. Nós temos muito para distribuir. Nós não estamos fazendo nada. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Vir um culto, participar de um culto, é simplesmente um ritual. Porque nós precisamos estar aqui, nós precisamos reunir em algum lugar para adorar a Deus, para ouvir a palavra em unidade. Mas o nosso trabalho é lá fora. O nosso trabalho é lá fora. Buscar as almas que estão perecendo. Como nós vamos subir para a glória e saber que estamos deixando muitas pessoas sem ouvir a nossa voz? Como nós vamos ser tão egoístas a ponto de pensar nas grandezas do Senhor, nas maravilhas do Senhor, nos milagres que o Senhor Jesus já operou e ainda opera, e nós não estamos falando com ninguém? Pessoas que estão morrendo. Irmãos, vamos levantar, vamos acordar em nome de Jesus. É muito gostoso falar que vamos para o céu, mas o mais gostoso é quando você fica sabendo que pregou para alguém e ela aceitou Jesus como Salvador, e vocês vão encontrar na glória. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós podemos ver a alegria de Davi. Quem falou, quem cantou o Salmo 133 foi o homem segundo o coração de Deus. Então podemos acreditar inteiramente nas verdades que está escrita neste Salmo 133. Quando somos separados para fazer alguma coisa na igreja, nós recebemos primeiramente a separação de Deus. Quando Ele nos separa, e Ele comunica ao pastor e fala no nosso coração, e somos separados. Irmão, quando você tem alguma coisa para fazer na igreja, faça com amor, faça com alegria. Sabe, quem está trabalhando em conjunto, em nome de Jesus, irmãs e irmãos, guarda um pouco a língua. Ou pedacinho de carne que faz a gente pecar. Quantas pessoas vão para o inferno por causa desse pedacinho de carne? A Bíblia diz que a língua é tão perigosa que ela pode incendiar uma floresta. Quantas inimizades nós provocamos por causa da nossa língua? Quantas vezes deixamos de receber a bênção e a vida para sempre por causa da nossa língua? Se vocês estão trabalhando juntas, canta um louvor, irmã. Reclama da outra, não. Não reclama da sua colega. Não fala nada. Canta juntos. Se fosse lembrar da tal irmã que às vezes é a sua vítima. Eu não sei quem é a sua vítima, quem é a minha vítima. Vamos orar por ela. Vamos pedir Jesus que a bênção chega na casa dela. Porque
Sabe o que acontece? Quando nós deixamos de fazer o que é certo, nós impedimos de que a bênção do Senhor seja ordenada na casa dessa pessoa, porque nós estamos murmurando, e uma igreja que murmura não pode profetizar bênção. Não pode. Como eu vou profetizar uma bênção na vida de uma irmã, se eu murmuro dela, se eu falo dela, irmã? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Vamos morar na glória com o Senhor. O céu é um lugar onde não há pecado, não entra pecado. Às vezes a gente fala alguma coisa que nos eleva, que nos glorifica, mas o Senhor às vezes nos faz lembrar que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar, orar mais, buscar mais Jesus, jejuar mais, clamar mais. Para Senhor, usa-me, Senhor, na tua casa. Usa-me, Senhor, nas tuas mãos. Faça de mim, Senhor, um vaso excelente. Faça de mim, Senhor, um vaso de honra. Que nós possamos ser vaso de honra na casa do Senhor. Porque, irmãos, tem muitos na igreja que, infelizmente, são vasos de desonra. Como será que está a minha vida? O que será que eu estou fazendo? Longe do pastor, longe dos meus irmãos. Como será que eu estou me portando? Mas a Bíblia diz, não tem como fugir dos olhos do Senhor. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Até nas profundezas do mar. Se eu fizer ali a minha casa, lá o Senhor está. Se eu for para as cavernas e ficar ali escondido e pensar que ninguém está vendo, a Bíblia diz que lá também o Senhor está. Lá o Senhor está. E se lá o Senhor está, por que não viver em santidade diante de Jesus, que é santo? Por quê? Hoje nós vivemos numa igreja, não é a nossa igreja, igrejas assim muito modernas. Porque quando terminava de ler a palavra, assim no meu tempo, que não é tão longe assim, né? 16 anos atrás, né? Quando o pastor terminava de fazer oração, já tinha gente falando em línguas estranhas. Já tinha gente glorificando o Senhor. Às vezes, o pregador não conseguia terminar a palavra de tanto poder de Deus na vida dos irmãos. Os irmãos eram unidos, eram humildes, oravam mais, santificavam mais. Irmãos, hoje nós não sabemos o que fazer para receber o batismo no Espírito Santo. Se falar de batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas vão perguntar o que é isso. Pessoas crentes. Porque eu estou falando para crente. Né? Mas Deus quer ver a igreja dele alegre. Deus quer ver a igreja dele cheia do poder de Deus. Deus fica feliz quando a sua igreja glorifica Ele em espírito e em verdade. Nós não precisamos ir para Jerusalém para glorificar a Deus, para adorá-lo. Não, não precisamos. Nós não precisamos, às vezes, nem ir para o monte. Não. Nós glorificamos a Deus aqui mesmo, onde nós estivermos, na minha casa, na sua casa, no trabalho. Tira um tempinho no seu trabalho, vai para o banheiro. Jesus, eu passei aqui só para falar que eu te amo muito. Gente, como vocês pensam que Jesus olha para você quando você fala isso? Será que você imagina o coração de Jesus quando você fala para ele, Jesus, estou trabalhando, eu passei aqui, só no WhatsApp a gente fala assim, estou passando, eu falo com as minhas amadinhas, estou passando aqui para falar isso e isso, não é assim? Aí nós chega, corre no banheiro e fala, Jesus, eu estou com pressa, mas eu estou passando aqui só para dizer que eu amo o Senhor demais, dá conta. Faz isso.
Você não precisa orar de joelho. Você não precisa largar o seu trabalho. Você não precisa parar de fazer o almoço, jantar. Você não precisa parar de cuidar dos seus filhos. Mas ali mesmo, Senhor, essa comida que eu estou fazendo aqui, coloca a tua unção sobre ela, Senhor. Jesus abençoa meu esposo. Senhor, é Ele que mantém essa casa. É Ele que sustenta, Senhor. É Ele que corre atrás. Senhor, onde Ele estiver agora, Jesus, livra Ele dos acidentes. Livra Ele de todo mal. Está arrumando para vir para a igreja. Fala, Jesus, essa roupa está boa. Chega de frente ao espelho e fala, Jesus, eu estou bem. Não é a beleza da roupa, mas é a santidade da roupa. O senhor acha que eu estou bem? Dá para ir na igreja desse jeito? Ah, então tá bom. Não, tem que trocar alguma coisa. Ah, então tá, Jesus. Quem tem ouvidos sensíveis, ouve a voz do Espírito Santo quando fala. Louvado seja o nome do Senhor. Está limpando a casa? Jesus, aqui está meu coração. Eu não sei, eu não lembro, Senhor. Eu não lembro o que tem lá dentro. Eu não lembro o que está lá no cantinho. Se tiver alguma coisa, Senhor, no cantinho do meu coração, Senhor, tira, lava. Lava com teu sangue, Senhor. Porque o Senhor me chamou para uma grande obra. Eu preciso ter o coração puro diante do Senhor. Pelas madrugadas, fala com Jesus. Eu não consigo ajoelhar, mas pela madrugada, às vezes eu viro de bruço, né, que a gente fala, coloco a minha cabeça no travesseiro e falo, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, com esse problema. Mas o problema, Senhor, não é teu, o problema é meu. E o Senhor tem poder para tirar todos os problemas. O Senhor tem poder para transformar a minha tristeza em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes a gente levanta triste, chateado com alguma coisa, porque somos humanos, vivemos num mundo cheio de transtornos. E a gente começa a cantar um louvor. Quantas vezes já levantei chorando? Muitas vezes. Lutas, aflições. E terminava o dia feliz com Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Toma esta causa nas tuas mãos, Senhor. Resolve esse problema que eu não dou conta. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que tudo pode. Sem ti, não sei viver sem o Senhor. Não consigo viver sem ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a palavra que Deus nos deu para esta noite. Uma palavra que eu considero poderosa. Poderosa esta palavra. Que nos ensina a viver em união. Famílias precisam viver em união. Já prestaram atenção que família tem tantos probleminhas, tantas picuinhas? Porque está muito pertinho. Porque a família é a pessoa que mais ama. Mas essas são família, a família tem problemas demais. E se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus, nós não buscarmos a Jesus de todo o nosso coração, Satanás acaba entrando na nossa casa. Irmãos, não deixa, não permita Satanás entrar dentro da sua casa. Não aceita. Você tem autoridade, Deus. Você tem autoridade, você tem autoridade. Você tem. Você tem poder de Deus na vida. Eu tenho poder de Deus na vida. Nós temos poder de Deus na vida. Nós temos condições de dizer, Satanás, para trás de mim. Quantas vezes ele nos perturba pela madrugada? Quantas vezes ele usa alguém que nós nem conhecemos para nos tirar da presença do Senhor? E a gente sabe que é ele, irmãos. Não briguem com ninguém, porque é Satanás tirando a paz. Satanás tirando a nossa paz, mas ele não pode fazer isso com o crente, que é como o monte, irmão. Porque você está cheio do Espírito.
Você está cheio, eu estou cheia, você está cheia. Então Satanás apareceu na nossa vida, ele tem que bater em retirada. Porque ele não suporta olhar na nossa face e contemplar aquele Jesus que morreu na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. Aleluia. Vamos falar o salmo. Gostaria que você repetisse após mim. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então nós vamos mudar. Ó, como é bom e agradável eu viver unido com os meus irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Pode glorificar o Senhor. Pode dar aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Não se esqueça, viu, irmãos? Viu, meus queridos irmãos? Quando vocês forem para casa, pode falar com todo orgulho, pode falar com toda grandeza. Se tem uma hora que você pode ser grande, é agora. Você vai, antes de deitar, você vai falar: eu sou como o Monte Hermon. Porque de mim sai água, porque a Bíblia diz que a água jorra sobre dentro do nosso ventre. E dentro de mim sai água para abastecer as fontes daqueles que necessitam. Quando eu oro, Deus opera. Quando eu clamo, Deus opera milagre. Deus cura através de mim. Deus salva através de mim. Pode falar. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Você é como o Monte Hermon. De dentro de você, o orvalho do céu vai pingando sobre a sua cabeça. E vai enchendo de água. E você é como o Monte Hermon, que transmite bênção, não só para esta igreja, não só pela sua família, mas por onde você andar, você é como o Monte Hermon. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Graças a Deus.